Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar Dicas Práticas no uso do Teams, promovido pela Multiconnect em parceria com a SoftwareOne. A gente vai começar em instantes. Essa apresentação ao vivo está sendo feita no Teams para que vocês possam conhecer um pouco mais da ferramenta. E ela vai ser gravada e vocês vão poder acessar depois nesse mesmo link de participação. Vocês devem estar vendo essa tela aqui, que tem do lado direito um painel de perguntas e respostas. Vocês podem postar as dúvidas aí ao longo da apresentação e a gente vai responder. Bom, eu vou iniciar aqui apresentando o Luiz, que é o nosso apresentador. Ele é um engenheiro de formação e ele tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia. Há 25 anos ele fundou a Multiconnect, que é uma empresa que tem uma parceria estreita com a Microsoft e é especialista em inovação, transformação digital e inteligência artificial. Agora eu vou dar a palavra para ele iniciar a apresentação. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, agradecendo a presença de todos, agradecendo também as iniciativas da SoftwareOne junto com a Microsoft nessa iniciativa para ter esse nosso webinar e agradecendo a todos aqueles que puderam dispor de um minutinho dos seus tempos para estar aqui conosco. Vamos tentar fazer com que esse tempo juntos possa ser o mais objetivo e o mais agradável possível para a gente atender os nossos objetivos. Bom, só rapidamente fazer em 2 slides uma apresentação da Multiconnect para quem não nos conhece. A Multiconnect, como a Carla falou, é um parceiro Microsoft de longa data. A gente tem uma iniciativa bastante estreita com a Microsoft e estamos focados em 3 frentes de apoiar vocês para melhorar a relação com os teus clientes, para melhorar os processos corporativos ou a relação com os seus colaboradores. Aqui falando de Teams, provavelmente a gente está mais nesse item de melhorar a relação com os colaboradores e melhorar os processos corporativos. A gente faz isso através de 3 frentes. E passando muito brevemente, uma frente de produtos prontos, produtos próprios nossos. Nós temos produtos prontos de inteligência de negócio, inteligência artificial. Tem aqui 3 deles, eles estão no catálogo mundial da Microsoft. Microsoft revende os nossos produtos. A gente tem nossa área de consultoria de negócios, focados principalmente no Modern Workplace da Microsoft. A gente elencou 3 candidatos que a gente tem maior cuidado dentro da plataforma, que é o Teams, o SharePoint e o Yammer. E a gente, historicamente, a Multiconnect tem mais de 20 anos de existência, o desenvolvimento de soluções em nuvem, que aqui a gente pode destacar Power BI, por causa da inteligência de negócio, e Azure, tá bom? Bom, entrando diretamente agora no que a gente se propôs a falar para vocês, talvez algumas dessas informações vocês já tenham recebido aqui e lá, sobre como a gente está mudando a forma de trabalhar por N razões, né? Uma delas é que cada vez mais as pessoas têm vários dispositivos. O cara tem um computador, um notebook, tem um celular, 2 celulares, enfim, cada vez mais dispositivos. E hoje, uma parte já significativa das empresas e dos colaboradores usam alguma ferramenta social. Entenda como uma ferramenta social, colaborações rápidas, conversas curtas, curtir, compartilhar, enfim, 45% já tem algum tipo de iniciativa nesse sentido. Hoje, bom, se falou muito sobre isso, é um assunto até um pouco esgotado, dizendo que nós temos 5 gerações de trabalhos, 5 gerações que estão trabalhando juntas atualmente. Eu nem vou dizer de qual geração eu sou para não abrir aqui a minha idade, mas eu estou no meio dessas 5, como vocês também estão. Com mindsets, todos nós estamos experimentando isso, com mindsets muito diferentes, com formas de lidar com as coisas, com as informações de forma muito diferentes. Também nesse estudo, 72% dos trabalhadores vão ter algum trabalho remoto em 2020, puxa, já é o ano que vem. Vocês certamente, como nós aqui, já estamos vivendo essa
experiência, né? Ou algumas empresas de ter um modelo já definido de trabalho remoto, ou em casos como é o nosso, e a gente vai dividir um pouco das nossas experiências com vocês, o trabalho remoto quando é necessário. Mas se a gente tem isso como uma realidade, que ferramentas nós estamos oferecendo para os nossos colaboradores para que a gente possa atingir essa necessidade? E uma última coisa, essa forma de trabalhar em times, colaboração e times. Para quem está no mercado há algum tempo, como é o meu caso, a gente vai se lembrar que as empresas trabalhavam muito segmentadas em formas de departamentos. Então, departamento de marketing, departamento de vendas, área de TI, e os trabalhos eram muito focados a trabalhar internamente com aqueles que estavam dentro do seu departamento, interagindo vez por outra com outras áreas. Hoje a gente tem uma realidade muito menos departamental e muito mais em times de trabalho, que são juntar pessoas de diferentes perfis dentro da organização para construir projetos. Então, hoje a gente, estando num único departamento, numa única área, mas a gente está cada vez mais em times de projetos fazendo diferentes coisas. E 80% do trabalho que a gente tem, a gente está gastando ou investindo, colaborando com outros. Então, isso prova a quantidade absurda de e-mails que se troca, a quantidade absurda de reuniões que se tem. Por quê? Porque é necessário trocar informações. Então, dentro desse cenário, as soluções em nuvem, as soluções colaborativas vêm para ajudar a dar resposta tecnológica para essas necessidades. Mas tem uma frase interessante que eu gosto de meditar sobre ela, que é que o valor dessas coisas só é percebido quando a gente muda a forma de trabalhar. Uma coisa que nós vivemos aqui internamente, a Multiconnect, vocês sabem, nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente acaba tendo uma familiaridade, uma facilidade a lidar com as questões de mudança tecnológica, mas a gente percebeu que quando a gente mudou a nossa forma de trabalhar, as ferramentas fizeram mais sentido. E não o contrário, né? Vamos implementar o Teams. Por quê? Porque o Teams é legal. Não, a gente precisa olhar quais são as funcionalidades, quais são os recursos que a ferramenta nos dá e olhar para a forma de trabalhar e ver o que a gente pode fazer na forma de trabalhar para responder aquelas primeiras premissas que a gente já viu no outro slide e com o apoio dessas tecnologias. Então, é um trabalho que a gente faz aqui, até de consultoria, de que é olhar para a forma de trabalhar e ver como é que a gente pode mudar o jeito de trabalhar para dar resposta àquelas necessidades. Falando também num slide super brevemente, só para a gente ter uma base comum para o conteúdo. Bom, está todo mundo mudando para a nuvem. Muitas pessoas têm muito claramente o que está acontecendo. A gente conversa com muitos clientes, assim como vocês. Alguns estão entendendo, estão vendo, estão planejando, outros ainda estão um pouco ansiosos com isso tudo, mas o movimento para a nuvem, pensando friamente, tecnicamente, não é nada mais do que tirar as coisas de um lugar e levar para outro. A gente estava acostumado, essa foto deve ser dos anos 80, talvez, a gente está acostumado a usar os dados estando muito próximos deles, né? Os nossos data centers, os nossos servidores, sempre na sala do lado, do andar do lado, no prédio do lado. E hoje o que a gente está fazendo é mover para data centers de terceiros. Então, aqui no caso, a gente está movendo para um data center da Microsoft. E a diferença para o usuário é bem pouca. Ele acessa remotamente uma informação, só que essa informação não está próximo dela, está longe. Mas isso cria algumas dificuldades, principalmente para as áreas de negócio, as áreas de risco, né? Nós temos amigos aqui que estão participando hoje conosco, que são da área de risco, cria alguns desafios que a gente também vai tratar. O que acaba acontecendo nessa nova situação é que, de um lado, os usuários querem certas coisas e, do outro lado, as organizações querem outras coisas que a gente precisa acomodar. Os usuários, por exemplo, querem mais mobilidade. O trabalho remoto, o fato da gente ter reuniões, o fato da gente ter que se deslocar para outras situações, o fato de as áreas de venda, enfim, todo mundo quer uma mobilidade maior. Ao mesmo tempo,
querem que isso seja rápido. Eu não quero esperar que alguém me dê um direito de acesso, eu não quero que ninguém me dê tenha que esperar uma autorização para fazer as coisas. Eu quero as coisas muito rapidamente. E, ao mesmo tempo, eu quero uma facilidade. Não há facilidade maior do que você pegar o seu notebook, por exemplo, sentar na mesa do escritório e trabalhar, fechá-lo, ir até em casa, abri-lo e continuar a trabalhar. Isso é o mais fácil, né? Assim, você não precisa configurar nada, não precisa entrar em VPNs, aquela coisa, às vezes, complexa para alguns usuários. Mas, do outro lado, as organizações ainda querem, e com toda a razão, controle das coisas. Eu quero um controle de acesso, eu quero saber quem está entrando. Eu tenho preocupações, né, ainda mais com as situações de LGPD, de GDPR para os americanos, da proteção de dados. Os dados precisam estar protegidos. A gente precisa continuar cercando os nossos dados. E eu quero um tracking. Eu quero saber as informações, de onde estão indo, para onde estão indo. Eu quero manter uma governança em detalhe. Só que o fato dos dados estarem em outro lugar hoje cria um novo desafio. Antes eu fazia um cercadinho, não deixava ninguém entrar, o dado estava protegido. Agora os dados estão em outro lugar. Então cria uma necessidade, uma importância para o conceito de identidade. Então, antes eu tinha os dados dentro de um silo e quem estava aqui podia acessar. Agora esses dados estão fora, então eu preciso controlar melhor, em mais detalhe, quem são essas pessoas. Então o conceito de identidade ganhou uma importância, ela sempre foi importante, a gente sempre fez login na rede usando usuários e senhas, mas o conceito de identidade passou a ser mais importante, porque agora eu preciso identificar o cara que está fora da organização fisicamente. O cara está em casa e está acessando o nosso recurso, preciso ter certeza que ele é ele. Não basta ter certeza que ele sabe o usuário e senha, eu preciso ter outras garantias de que ele é ele. Então, falando agora, depois dessa introdução, chegando dentro do Office 365, para a gente falar de Teams, que é o objetivo do nosso encontro, a plataforma do Office 365 é um conjunto de aplicativos que a Microsoft desenvolveu com objetivos muito individuais, focados a resolver determinadas necessidades do negócio, mas que, de uma certa forma, estão cercados, o que eu estou exemplificando aí com essa nuvem vermelha, estão cercados dentro de uma proteção cujo acesso é dado para pessoas através de suas identidades. Então, uma boa notícia para essa montagem do Office 365 é que, se eu desenvolvo alguma coisa em qualquer um dos itens da plataforma do Office 365, seja no Teams, seja no SharePoint, seja no Flow, que agora mudou de nome, que chama Automate, Power Automate, eu, dentro da organização, estou garantindo de que quem acessa aquele recurso é uma pessoa autenticada, que é ela mesma, que um método de autenticação controlou a identidade para mim. Então, isso torna mais fácil resolver um problema antigo que a gente tinha. As áreas de negócio estavam tentando desenvolver sistemas de terceiros, por exemplo, e essas áreas de negócio acabavam contratando terceiros que iam desenvolver sistemas com identidade própria. Quer dizer, você não tem mais controle de quem está acessando os recursos. Isso é horrível. Então, dentro do Office 365, a gente conseguiu resolver isso. E o Teams é uma dessas ferramentas que estão dentro desse conceito. Então, o Office 365 garante o acesso através de uma identidade, e o Teams, que está lá dentro, ele consegue, usando essa identidade, dar recursos para os usuários. Então, falando de Teams agora, só lembrando, colocando como pano de fundo esta informação, porque muitas vezes a gente fala de Teams e alguns dizem assim, olha, não se esqueça que eu estou vendo recursos do Teams que eu usava antes no Skype ou no Skype for Business. Lembrando que o Skype for Business está com a sua morte anunciada, ele vai ser descontinuado em 31 de julho de 2021. Então, sim, a gente vai ver muitos recursos dentro do Teams que são originariamente do Skype ou do Skype for Business e do Skype Rooms Online. Então, vão ver recursos de chat, vão ver recursos de telefonia, porque realmente os recursos estão sendo movidos de uma ferramenta para outra. O Teams
ele tem o objetivo de fomentar colaborações entre indivíduos e em grupo. A gente vai ver que a gente tem condições de usar recursos diferentes dentro do Teams para essas duas finalidades, trabalhar em colaboração um a um ou colaboração em grupo, através de chat, reuniões online, que é espetacular. Vale lembrar, isso é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente das áreas de segurança, das áreas de risco, enfim, das áreas de TI. Puxa, então as pessoas estão criando times, elas estão criando grupos, elas estão, meu Deus, e a segurança? Eu achei que era importante separar aqui, os grupos que a gente chama de hierarquia, os grupos de segurança continuam existindo, estão sendo administrados pela TI, está lá no universo da TI, continuam acontecendo do mesmo jeito, mas quando a gente falar de grupos ou times no universo do Office 365, a gente está falando de grupos de colaboração, é um outro conceito. A gente está falando de grupos de trabalho ou grupos de afinidade. Dentro da plataforma mesmo, ele tem outro nome, ele chama grupos do Office 365, que não tem relação direta com os grupos de segurança. Então, as áreas de negócio, as áreas de TI, as áreas de segurança vão continuar a controlar a segurança da forma que elas sempre fizeram. E a diferença é que as pessoas vão criar grupos para compartilhar informações entre si. Lembrando que elas sempre fizeram isso e elas trocavam e-mails compartilhando informações. Quer dizer, pode parecer algo novo, mas é só uma forma nova de fazer algo que a gente sempre fez. O Teams, acho que muitos de nós já utilizam. A gente tem 3 formas de acessá-lo, né, só para a gente criar também um conhecimento comum. A gente pode usar através do aplicativo desktop. Há controvérsias, eu gosto mais de usar o aplicativo para desktop. Tem gente que gosta de usar mais pelo navegador, né, através do hiperlink do Teams. E pelo aplicativo mobile. Esse nós aqui usamos muito, eu uso muito. Ontem mesmo estava fora à tarde, respondi muitas coisas pelo Teams, pelos grupos do Teams, através do recurso de mobile. Então, são essas 3 formas que a gente tem de acessar. Sobre visão geral, também rapidamente, você tem no Teams, né, um conjunto de atividades, onde você vê lá tudo que está acontecendo, as coisas em que você foi citado, as coisas chats que você fez, que as pessoas curtiram, enfim. Acesso a chat rápido, vamos falar também sobre isso. Os times, calendários e chamadas, porque você pode ter telefonia dentro do Teams, a gente está usando telefonia aqui na Multiconnect dentro do Teams, tem um slidezinho para falar sobre isso também. Ou na colaboração individual, 1 a 1, quer dizer, eu estou aqui no exemplo com a Kátia, que aliás foi quem convidou vocês para o evento, eu posso ter uma conversa rápida, posso ter uma chamada de áudio, isso é legal quando o assunto começa a ficar mais complicado, você aperta o botão do telefoninho, já liga para a pessoa e imediatamente já resolve a situação. Possibilidade de compartilhamento de tela, que é legal para situações de suporte técnico, você está respondendo um suporte técnico, a pessoa está com dificuldade, falando, compartilha sua tela comigo, deixa eu te explicar, sem uso de softwares de terceiros, enfim. E a colaboração em grupo, a gente tem os chats permanentes, também vou mostrar um slide sobre isso. Você pode compartilhar arquivos em grupo, você pode agendar reuniões, a gente está fazendo aqui uma transmissão ao vivo, né? A gente tem o conceito de reuniões também que é muito, muito útil. A gente aqui, por exemplo, com a Microsoft, com a Software One, a gente tem feito, acho que a cada 10 reuniões a gente faz 8 no Teams, e a experiência é excelente, a gente troca slides, a gente compartilha, enfim. E a possibilidade, como a gente está usando aqui, do evento ao vivo, de gravar uma reunião para as pessoas assistirem depois. Falando sobre a colaboração, o uso do Teams para colaboração entre indivíduos, bom, em empresas que tem muita gente, provavelmente o passo inicial vai ser procurar a pessoa com quem você quer falar. Então, você tem uma ferramenta de busca ali em cima, que você pode buscar qualquer coisa, mas no caso aqui do meu slide, eu procurei pela Kátia Matias e apareceu para mim todas as situações onde eu posso encontrar a Kátia. Então, eu consigo encontrá-la como um indivíduo, é a primeira opção que ele me oferece. Isso é vida real, tá? Esses slides são todos de vida real. Então, existe uma conversa em dupla que eu tenho com a Kátia. Ela está também num grupo maior, que a gente chama aqui de comunicação interna.
Ela também está num grupo nosso do Multi-Connect Teams, a nossa área de troca de informações sobre Teams aqui, e ela também teve no nosso teste do webinar que a gente fez. Então, quando você faz uma procura de uma pessoa, ele diz todas as coisas incomuns que vocês fizeram no Teams, mas a primeira opção é realmente a pessoa, e você pode clicar no nome da pessoa para startar uma conversa. Caso, né, tenha muita gente na sua empresa, você tem condições de olhar, depois clicar no nome da pessoa, clicar na opção de organização e ver onde essa pessoa está dentro da organização, para ter certeza que ela é a pessoa que você está procurando, ou saber quem é o chefe dela. De repente você precisa escalar uma situação, ou quer achar um companheiro de equipe. Na aba de organização você consegue ver, né, como é que está essa pessoa dentro do contexto hierárquico da organização. Isso já usei com um cliente numa empresa grande, é muito útil porque você consegue realmente mapear quem é chefe de quem. E a partir da hora que você encontrou a pessoa, bom, é um chat, não tem muito segredo, você começa a conversar com essa pessoa num chat pessoal. Abaixo você vai ver na abazinha na janela de conversa, você vai escrever, mas você tem alguns recursos embaixo que, por exemplo, se você quiser dar destaque para uma informação, você tem um recurso de fonte, você pode dizer que essa informação é muito importante para chamar atenção a essa pessoa, e você pode, por exemplo, nessa questão de priorização, dizer que você quer que alerte essa pessoa a cada 20 segundos para olhar a sua mensagem, e ela não vai parar de ser aborrecida com esse alerta até ela olhar a sua mensagem. E aí aqui você pode anexar um arquivo, você pode anexar uma imagem, é muito útil para colaborações rápidas de indivíduo para indivíduo. Outras dicas aqui, se é uma pessoa que você conversa muito, porque na medida que você vai conversando, os rostinhos vão mudando do lado esquerdo, né, você pode fixar uma pessoa dizendo, essa aqui eu converso muito, vou deixar a minha conversa com ela fixa, porque eu converso muito com ela, eu quero que ela esteja mais fácil de eu encontrar. Como eu já falei, a gente tem o status da importância das imagens. Caso você queira voltar numa mensagem que você leu rapidamente, você pode marcar que você não a leu para que ela fique atento para você. Um recurso legal também, pouca gente às vezes conhece, você pode salvar uma mensagem para ler depois, fala, nossa, é um texto complexo, ou é uma informação que eu quero ler com calma. Você tem uma opção de salvar para ler depois lá no canto direito, embaixo da tua foto, lá você vai ter a chance de ver as mensagens que estão salvas. Você pode favoritar um conjunto de pessoas ou de conversas que você depois quer voltar, você não quer que a pessoa esteja lá marcada no topo, mas você quer manter aquelas 5, 6 pessoas que você conversa bastante também numa aba de favoritos para você achá-las rapidamente, você também tem isso. E essa barra de comando, como eu te falei, é também a barra de pesquisa, mas também a barra de comando. Então, se você colocar a barra, aquela que está à direita do teclado, que é aquela que é caída para a direita, você vai ter acesso a um menu rápido. Então, você pode rapidamente mudar de status, você pode rapidamente saber quais são as últimas novidades do Teams, enfim, quando você der a barra, ele vai te dar uma lista de alternativas, de opções para você ter comandos rápidos, às vezes até de fazer um chat rápido com uma pessoa sem tirar o foco da tela que você está utilizando, isso é bem útil também. E aí você tem a opção de personalizar as características do aplicativo conforme o teu gosto. Então, para as coisas individuais, né, essas são as grandes coisas que a gente tem à nossa disposição. Mas, de fato, o Teams, o grande legal do Teams é a colaboração em grupo. E a pergunta, talvez, como é que eu chego lá? Né? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é olhar as equipes que você já está inserido. Provavelmente você já está, se a empresa está usando o Teams, você talvez já esteja fazendo parte de determinadas equipes. Aqui também, como a gente falou, a vida é real, aqui são nomes de algumas equipes que a gente tem aqui no escritório. Então, você vai verificar as equipes que você faz parte. Então, aquelas que você já está convidado vão aparecer aqui para você, dependendo se o teu administrador permitiu ou não, você vai ter a possibilidade de criar novos grupos.
mas o primeiro lugar que você tem que ir é ir aqui para ver de que grupos você faz parte. E a partir daí você pode também já sair conversando. Aqui, diferente da primeira, é uma conversa em grupo, que é uma conversa em grupo perene. Então, quando você escrever aqui, não, naturalmente, vai ficar exibida para todas as pessoas que fazem parte desse grupo. O legal de chamar atenção aqui é que, como é uma conversa perene, à medida que você for adicionada ao grupo, diferente da experiência que a gente tem em aplicativos para mobile, por exemplo, quando você é adicionado ao grupo, você vê o histórico de toda a conversa que o grupo já teve. Então, pessoas que são adicionadas em projetos vão ter a possibilidade de ver tudo que estava rolando antes. Então, você já pode sair conversando. Você tem os mesmos recursos para conversas rápidas, em grupo, como você tem nas conversas individuais. E o que é diferente, que vale a pena chamar atenção também, é que você tem o conceito de canais. O conceito de canais significa que dentro de um determinado grupo você tem subdivisões, que são temas específicos tratados por aquele grupo. Então, imagine que você, é o nosso caso aqui, a gente tem um grupo chamado Multi-Agile, que são os nossos projetos, a Multicurrent é uma empresa de desenvolvimento, são os nossos projetos, e a gente divide aqui, a forma que a gente achou, em cada canal a gente tem um determinado projeto. Por isso que eu achei importante fazer uma pausa aqui e falar sobre a organização da estrutura do Teams. O Teams ele dentro da tua empresa, ele está dentro de uma organização, e os times são criados paralelamente a essa organização. Então, você vai ter times que você está convidado, que você participa, times que você não participa, os que você não participa você nem vê, nem sabe que existem, e os que você participa aparecem para você. E essas equipes estão divididas em canais. E cada canal tem dentro de si um conjunto de conversas, arquivos e anotações do canal. Então, você tem uma equipe, a equipe tem vários canais, são vários temas, e dentro daquele tema existe uma conversa, um chat perene específico daquele tema. Então, é bom saber que existe esse conceito de canais para você se organizar. Algumas das novidades a gente vai citar lá no final. Hoje a Microsoft lançou agora em novembro, por exemplo, canais privados. Você pode criar um canal, mas que nem todas as pessoas daquele time participam. Mas, enfim, é importante a gente ter em mente que o funcionamento, a organização do Teams é feita assim, de times, equipes e canais. Cada canal com seu conjunto de informações, conversas, arquivos, enfim. Então, se você identificar uma equipe, ela vai vir pelo menos com um canal chamado geral, mas você pode criar outros, como é o nosso caso aqui, a gente vai exemplificar com a nossa realidade aqui. Você pode ter vários canais. Aqui, como a gente tem o hábito de criar um canal para cada projeto, a gente tem muitos canais. Então, você tem a possibilidade de ocultar essas equipes, os canais dentro da equipe. Né? Se você achar que são muitos, você consegue ocultar. Eles estão lá disponíveis, basta você clicar, mas eles não estão lá te incomodando com um monte de coisas. Dentro das equipes e dentro dos canais, você pode criar abas. Então, veja aqui, eu estou na equipe de marketing, Cronos Marketing, estou no canal geral, e no canal geral eu tenho aquele conjunto de informações que são específicas desse tema, do tema geral. Então, eu posso criar uma aba, aqui no caso eu criei uma aba de Power BI, essa aba a gente incluiu um gráfico do Power BI, que pode ser uma forma de você compartilhar informações com a tua equipe. Compartilhando a informação com a tua equipe através de qualquer coisa. Então, você pode adicionar um painel do Power BI, você pode adicionar um site, você pode adicionar a página do Twitter da tua empresa, se for uma área de marketing, enfim. Você pode colocar aqui uma série de coisas que é útil para a equipe acessar rapidamente. O objetivo final, quem nos dera, seria que o usuário não tivesse motivos para sair daqui.
tivesse tudo à mão dele. Então, você está trabalhando num projeto que é de divulgação de um produto, você poderia ter aqui os indicadores, você poderia ter aqui os tweets das respostas do cliente, como é que eles estão vendo isso, você podia ter estatísticas, você podia ter os arquivos compartilhados, enfim. O objetivo é que a informação toda estivesse aqui para que as pessoas pudessem colaborar. Isso eliminaria, por exemplo, entrar no sistema, fazer um login, não, a informação está aqui disponível rapidamente para as pessoas acessarem. Outra coisa também simples, mas é muito útil, que a gente usa bastante, a equipe e um canal dentro da equipe tem um conjunto de arquivos que a gente compartilha. Então, no caso nosso aqui, a gente tem um projeto, o projeto é um canal dentro do nosso time e a gente tem um conjunto de arquivos. É uma forma muito simples de que as pessoas tenham acesso a um conjunto de arquivos relacionados a um tema de uma forma muito organizada. A partir da hora que você adicionar uma pessoa nesse time, ela tiver acesso a esse canal, as informações estão lá, os arquivos estão lá. É uma forma de você centralizar a informação, né, mas dar acesso a quem precisa colaborar com ela. Outra coisa também que vale lembrar, né, é que, não sei se todos sabem, acho que uma parte das pessoas já sabe a essa altura, que quando você cria um time no Teams, dentro daquele contexto do Office 365, ele cria um SharePoint, um site do SharePoint para apoiar esse time. Então, atrás de um Teams tem sempre um SharePoint. Então, você vai encontrar os arquivos, por exemplo, que estão compartilhados dentro do Teams, dentro desse site SharePoint. Às vezes é útil, o cara tem mais familiaridade com o SharePoint, às vezes você quer fazer uma organização, enfim, mas vale saber que ao criar um time, você tem um site de SharePoint por trás. Tem mais coisas que eu vou contar agora, mas assim, o controle de arquivos, então você vai ter versionamento, tudo que você tem dentro do SharePoint, você vai ter dentro do Teams. Quando você cria um time usando o Teams, você tem alguns recursos que são criados. Aqui são as telas que, se você tiver direito a criar um time, vai aparecer para você. Você pode criar um grupo do zero, ou a partir de um grupo do Office 365 que já existe. Esse grupo vai poder ser privado, público, ou pode já incluir todo mundo dentro da organização. Mas a dica aqui é que, ao criar um grupo do Teams, você ganha, porque ele faz isso automaticamente para você, esse time cria um grupo no Office 365, a gente já falou sobre isso. Esse grupo do Office 365 ganha um endereço de e-mail do grupo, que é o endereço de e-mail do time, para todos. Ganha um site do SharePoint, que eu já mostrei. Ganha um planner coletivo, que é a ferramenta da Microsoft para controle de atividades, de planejamento de projetos. E, naturalmente, ganha um Teams, né, que é o agrupamento das informações dentro da organização desse time, com direitos de acesso, enfim. E, para quem usa o Yammer, já nos perguntaram isso também, no caso do Yammer, ele é bem separado, então, ao criar um time dentro do Teams, ele não cria um grupo dentro do Yammer. No Yammer, você tem que fazer num mundo apartado. Reuniões dentro do Teams, a gente, como eu falei, a gente usa loucamente. Você tem a aba de calendário dentro à esquerda do painel do Teams. Quando você entrar no calendário, você vê todas as suas atividades. Dentro dessas atividades, você vai criar como você usa no próprio Office 365, até a partir do Outlook, por exemplo, né? Você consegue fazer isso, ou diretamente no Teams. Você cria uma reunião do tipo Teams. No Outlook, e aqui no Teams é uma reunião. Então, você vai ter as características da reunião que você já está acostumado, data, hora, enfim, e convidar os participantes. Basta você adicionar o nome delas lá. Os participantes externos, que não são parte da sua reunião, eles podem ser colocados aqui usando os endereços de e-mail, desde que
não tem algum bloqueio na tua organização de não permitir isso. O normal é que esteja aberto e você pode convidar qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que não tem Teams. Ele vai receber um convite, ao clicar na reunião no hiperlink, como vocês fizeram para estar aqui conosco, ao clicar ele vai abrir a reunião. Se ele tiver Teams, ele vai ter a experiência do aplicativo. Se ele não tiver, ele vai acessar via web e vai participar normalmente. Então, você não vai ter nenhuma dificuldade em ter participantes das reuniões do Teams, caras que não têm Teams, né? Então, você vai adicionar aí os teus participantes. E a experiência é muito legal. Aqui a gente tem um pouquinho do mix dos participantes. Quem está apresentando ou está participando usando a câmera, você consegue ver o rosto da pessoa. O recurso recente deste ano do Teams também é permitir que você dê uma obscurecida no conteúdo do fundo, né? Porque se você não quer que as pessoas percebam o que está acontecendo lá atrás, enfim. E você consegue participar muito, a experiência pelo telefone, pelo celular é muito boa. Eu já participei de reunião, inclusive com PowerPoint, usando o mobile, é sensacional, é super fácil. Então, realmente, esse conceito da mobilidade, você está fora, mas ninguém sabe que está fora. Ontem mesmo eu estava resolvendo uma situação e participei do dia de trabalho normal, sem estar aqui no escritório, sem que ninguém notasse, por exemplo, onde eu estava, porque a mobilidade é total quando você está usando recursos como esse. Então, além dessa mobilidade, você tem a possibilidade de compartilhar conteúdos, é o que eu estou fazendo aqui, compartilhar telas, né, de áudio, aplicativos, enfim, isso você consegue fazer pelo celular também. Você pode gravar a reunião, né? Então, você tem o recurso de gravar, se de repente você quiser ver depois. E ao gravar a reunião usando o Teams, essa reunião fica disponível na própria reunião do Teams. Então, demora uns minutinhos, mas se todo mundo voltar para a reunião, para aquele hiperlink que ela clicou, ela vai voltar lá e vai ver um vídeo do conteúdo da reunião gravada, fica disponível para todo mundo, o que é bem interessante para se voltar, se foi feita uma apresentação. A gente teve uma situação dessa com a Microsoft, né, com o pessoal de fora do país, que perguntou, olha, posso gravar porque eu vou querer que outras pessoas que estavam convidadas e que não puderam vir possam assistir. Então, ficou gravado e se eu voltar lá na reunião, eu vejo a gravação que ficou lá marcada naquele dia. Você pode fazer anotações, isso também é legal. Você fala assim, olha, eu vou colocar aqui nas anotações o hiperlink de uma coisa importante para os outros participantes, fica registrado na reunião, quem voltar no hiperlink da reunião vai ter acesso a essas informações. E como eu falei aí do fundo desfocado, que é um recurso legal. Uma parte mais que as pessoas têm mais dificuldade de perceber é esse recurso de aplicativos que você tem dentro do Teams. Você pode colocar dentro do contexto, por exemplo, de uma equipe, funcionalidades de outros aplicativos. Então aqui a gente mostrou, por exemplo, aqui o do Flow, do Planner, ou do OneDrive, que são mais fáceis de entender, né? Então você pode criar aqui, dentro de uma equipe, um drive, que é um bloco de notas compartilhado, onde todo mundo pode anotar. Então você adiciona este aplicativo, que tem uma outra funcionalidade, dentro do conceito de time, para que as pessoas possam usar juntos. E aí tem, sei lá, dezenas de aplicativos que podem ser mais úteis para determinados perfis de equipe do que para outras. Mas isso fica concentrado e cercado dentro do contexto da equipe. Então, por exemplo, o cara gosta de usar o Trello. Então, você vai criar aqui uma instância de Trello que é para aquela equipe utilizar. Então, vou mostrar um caso de uso nosso usando esse recurso. Então, resumindo um pouquinho do que a gente falou, a gente tem os canais, você pode olhar, né, não se esquecendo que você tem a navegação entre conversas individuais e em grupo, você faz pela barra de navegação lateral. Você pode usar o recurso de um novo chat, você tem um íconezinho lá para começar uma conversa nova. Você pode adicionar abas, a gente já mostrou o uso de abas lá, por exemplo, no Power BI. Aba você pode adicionar tanto em equipe como em chat individual. Eu tenho essa situação com uma pessoa aqui da empresa, que a gente está trabalhando num projeto em conjunto, e a gente tem um painel que a gente está olhando, mas interessa para nós dois, porque é um trabalho que está sendo feito em duplo, então a gente adicionou uma aba.
Você tem a configuração de perfil. Lembrando que você pode compartilhar arquivos, né, e o arquivo fica perene lá para a pessoa voltar a buscar. Aqui uma dica para conversas em grupo, é aquela que você usa no aplicativo de conversa no teu celular. É bom você responder dentro do contexto da conversa, porque as pessoas vão falando, e depois você responde algo que ninguém sabe do que você está dizendo. Então você tem a possibilidade de voltar na conversa original, e ali você responder, para ficar claro para todo mundo que você está fazendo uma resposta àquele post. Você está vendo aí nos aniversariantes de setembro, é um post um pouquinho diferente, porque você tem o recurso de chamar a atenção para um determinado post, no primeiro ícone que você tem embaixo da caixinha de diálogo, de você colocar uma fonte diferente, uma imagem, se você achar que é importante chamar a atenção para um determinado tema. Então, você vai criar essas imagens, essas mensagens através desse recurso. E se você for permitido, normalmente as pessoas são permitidas, você tem um íconezinho embaixo dos times, embaixo das equipes, para você criar a sua própria equipe. E aí, os aplicativos. Você já tem uma série de aplicativos que estão adicionados, mas que você pode adicionar outros, inclusive, que podem ser desenvolvidos especialmente para a tua organização. Isso é um trabalho que a gente também faz, que é desenvolver aplicativos específicos que possam estar disponíveis dentro do universo do Teams. Colocando como um caso de uso aqui, a gente queria exemplificar para vocês algumas coisas que a gente faz com o uso do Teams aqui dentro do escritório. Então, eu vou pegar como caso um time nosso, que é o Multi-Agile, que é nosso time de projetos. Estamos aqui abrindo as portas do universo para vocês verem como a gente trabalha. Mas aqui, em especial, como é que a gente usa o Teams nesse trabalho. Então, pense que a Multiconnect é uma empresa de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de sistemas, de soluções tecnológicas, e que a gente, né, tem uma organização para lidar com os temas ligados ao desenvolvimento dessas soluções. Então, aqui, por exemplo, nessa coisa do chat permanente, a gente tem uma aba, a gente tem um canal dentro do nosso time chamado Dicas de Tecnologia, onde todo o time pode compartilhar informações, pode colocar temas que acha relevante, que são úteis para os demais, e que vale compartilhar com a equipe. Então, aqui a gente é o lugar onde a gente compartilha as informações que são úteis de estarem para todos. A gente também usa o Teams, como eu já exemplifiquei lá atrás, por exemplo, na organização de projetos. Então, a gente tem um canal para cada projeto. Dentro desses canais, a gente disponibiliza arquivos. Então, aqui a gente tem um projeto de gestão de contratos, por exemplo, que tem muitos arquivos que a gente compartilha que são ligados a esse tema. Então, aqui a gente compartilha esses arquivos entre a equipe. Uma coisa que a gente faz, e para nós é bastante útil, no caso de projeto, a gente tem um backlog, né? A gente tem coisas para fazer, a gente tem atividades para serem realizadas. Então, a gente utiliza o Teams, criando uma aba para compartilhar o backlog daquela execução. Então, aqui a gente tem meios de olhar tudo que está acontecendo dentro do projeto e toda a equipe está olhando para isso. Então, tem pessoas que são responsáveis por mover essas caixinhas, né, por executar as atividades e dar fim para elas. Né? Então, a gente achou que ter uma aba dentro do contexto da equipe, olhando para o backlog, olhando para as coisas que precisam ser feitas, é uma coisa útil para a equipe. Outra coisa como a gente falou, esse conceito de aplicativos ligados a times, ou conectores ligados a times. Então, por exemplo, a gente usa aqui, para controlar projetos, uma ferramenta da Microsoft chamada Azure DevOps. O Azure DevOps controla nossas atividades, o que as pessoas estão fazendo, enfim. Então, ao fazer isso, o que acontece? A gente está vendo aqui nesse slide, a gente tem um sistema que estava sendo desenvolvido quando a gente tirou essa visão da tela aqui, um aplicativo que a gente, em desenvolvimento, encontrou bugs, que é absolutamente normal. Então, a própria ferramenta do Azure DevOps está noticiando ao grupo
que um bug existiu, já tinha sido registrado. No caso aqui do nosso exemplo, um desenvolvedor da nossa equipe pegou esse bug para resolver às 9 da manhã. Às 11h06, ele noticiou automaticamente, a ferramenta noticiou automaticamente que esse bug havia sido resolvido e também avisou a todos que não só o bug havia sido resolvido, como uma versão do código de fonte desenvolvido foi subida na ferramenta. Então, a gente consegue que os avisos das atividades, das coisas que estão acontecendo no mundo corporativo, eles sejam avisados diretamente na ferramenta. Então, ninguém teve que ter o trabalho de avisar que isso aconteceu. O fato de ter acontecido, né, e ter ferramentas conectadas com isso, propiciou que a equipe fosse avisada, alertada para esse fim. Alguns outros usos que a gente achou importante destacar para vocês, a gente pode conectar, já que o Teams está absorvendo todo o conceito do Skype for Business, a gente tem a possibilidade de usar a telefonia dentro do Teams. Essa tela é nossa, a gente está fazendo testes com a telefonia dentro do Teams. Então, essa é a experiência do usuário que tem telefonia dentro do Teams. Você tem na aba de chamadas, na aba de telefonia, abre-se um tecladinho à esquerda embaixo para a pessoa digitar o número e ele faz uma descagem como numa reunião normal do Teams. Então, como é um recurso de telefonia, tem também o recurso de caixa postal. Aqui eu destaquei para vocês uma ligação que eu recebi esses dias, e que se o áudio tiver claro o suficiente, ele não só guarda a mensagem, como ele escreve o texto do conteúdo que a pessoa falou. Então, por exemplo, eu não ouvi essa mensagem, mas eu sei o que foi dito porque já veio escrito para mim. Isso é um recurso, como curiosidade, que vale a pena destacar. Outro que a gente também fala muito em clientes, e a gente tem sido abordado bastante sobre isso, é você poder usar a inteligência artificial, que é um tema que a Multiconnect também tem uma atuação importante, usar a inteligência artificial para apoiar as equipes dentro do Teams. No caso, aqui, a gente pode usar a inteligência artificial agregada a um chatbot, e esse chatbot, com inteligência artificial, ser um contato, como se fosse um indivíduo dentro da organização. Então, casos que a gente tem utilizado esse recurso, por exemplo, você ter um contato, que é um contato automatizado, porque é um chatbot, para uma área de RH, onde os colaboradores podem tirar informações, daquelas informações que todo mundo pergunta, as perguntas são mais ou menos as mesmas, e que ocupam as atividades de pessoas ou de grupos de pessoas respondendo aquelas mesmas perguntas. Então, você tem um chatbot que pode responder a essas perguntas mais corriqueiras e pode também acessar sistemas. A gente tem casos assim, você pode acessar sistemas. Então, como a pessoa inicia uma conversa com o chatbot pelo Teams, a gente sabe a identidade dessa pessoa, pensando naqueles primeiros slides. Então, se essa pessoa me pedisse, por exemplo, eu queria receber uma segunda via do meu último pagamento, bom, eu já tenho a identidade da pessoa, eu tenho garantias de que essa pessoa é essa pessoa, porque ela passou por toda a autenticação Microsoft, eu poderia facilmente conectar num sistema existente, captar uma informação e devolver em resposta para ele, devolver uma mensagem anexa, mandar um e-mail, enviar um SMS, enfim, e aí cria um universo absolutamente sem fim, porque a pessoa pode fazer uma pergunta pelo Teams, conversando com esse chatbot, que na verdade por detrás é um sistema que está tomando iniciativas, está acionando sistemas. A gente teve um cliente há poucas semanas com quem a gente esteve, que nos pediu para que a criação de usuários de uma determinada área, com determinados recursos, pudesse ser feita pelo Teams. Então, que alternativa nós propusemos para ele? Um chatbot. O usuário pode conversar,
ele não precisa se identificar, porque a gente sabe quem é, ele, através de diálogo, pode pedir para criar um usuário, e um sistema atrás, conversando com os sistemas da Microsoft, podem operacionalizar isso facilmente. Então, aqui vira sistemas, que é uma outra caixinha, que um outro dia a gente fala sobre isso, que é você desenvolver sistemas, soluções e aplicações para que estarem depositadas dentro do Teams, para que o cara também não tenha mais motivos para sair para fazer outras coisas. Se ele tiver sistemas rápidos, onde ele possa requisitar férias, onde ele possa requisitar passagem, onde ele possa requisitar reembolso de despesas, tudo dentro do contexto do Teams, talvez fosse uma solução legal para que ele não saísse daqui. E ao estender isso dentro do Teams, ele leva isso para a mobilidade dele. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem falado bastante e tem feito bastante aqui nas conversas com os nossos clientes. E, enfim, até para encerrar dentro do nosso objetivo aqui, um conjunto de dicas rápidas que a gente, a partir da nossa experiência, em 2 pontos. Primeiro, para vocês saberem funcionalidades e novidades do Teams a partir de novembro até abril, o que tá rolando de funcionalidades legais. Como eu falei lá no começo, a Multiconnect, a Microsoft disponibilizou canais privados, então você tem times, o Teams tem canais, e você pode criar um canal do tipo canal privado, em que você seleciona quais são os membros daquela equipe que podem acessar aquele canal em particular. Então, um cliente nos perguntou recentemente, falou, eu faço vários projetos, mas tem uma parte financeira dos projetos. A solução lá é criar um canal privado e colocar só as pessoas que podem ter acesso a essa informação dentro daquele contexto. Para aqueles que não têm acesso a esse canal nem aparece, eles nem percebem que existe. Esse que está em verde é porque já está disponibilizado. A Microsoft também disponibilizou um recurso de whiteboard, é um quadro branco que isso só tem em reuniões, que você pode, as pessoas da reunião podem escrever juntas dentro desse quadro, como se fosse uma reunião presencial. Esses que não estão em verde ainda estão para ocorrer, ou no final deste ano, ou até abril do ano que vem. A possibilidade de você ter multi-janelas, digamos, você quer abrir um chat, uma conversa com uma pessoa e quer deixar numa janela à parte porque você acha que vai desenrolar assuntos e você não quer que a janela do Teams, uma outra janela do Teams apartada. Isso é um recurso que já está para ser lançado. Canais fixados, que você pode pegar um dos canais e fixar, dizendo que ele é mais importante para você, como a gente faz com pessoas individuais. Esse muito legal, a gente já usou no Skype for Business, a tradução simultânea em reuniões do Teams. Então, imagina você tem uma reunião, a gente teve essa situação e sentimos falta desse recurso, conversando com pessoas de outro país, fazendo reuniões do Teams com pessoas de outro país, em que você possa falar, a tradução aparece para ele na língua dele o que você disse, ele responde na língua dele e aparece para você na tua língua o que ele disse, a tradução simultânea. Brevemente teremos isso. E uma melhor integração aí com o Outlook e com tarefas do Office 365. São recursos que estão aí para acontecer. E para encerrar, algumas dicas da nossa vivência aqui. Uma delas é, quando possível, não troque o nome do grupo. Quando você criar um grupo, um time, dentro do Teams, por favor, não troque o nome do grupo. Porque, enfim, ele pode, principalmente no contexto dos arquivos que estão dentro do contexto do grupo, isso pode ficar ruim, porque ele vai exibir com o nome novo que você trocou, mas muitas coisas vão ficar dentro com o nome antigo. E talvez em algumas situações você vai deparar com os 2 nomes e você não sabe bem da onde isso surgiu. Então, pense bem no nome do grupo na hora de criar. Se você criou o grupo há pouco tempo e precisa trocar de nome, a gente teve essa situação recentemente aqui, considere verdadeiramente apagar o grupo e criar um grupo novo com o nome certo. A não ser que seja impossível, aí a Microsoft inclusive tem no backlog, eu já chequei, é um item que alguns usuários já reportaram, que a Microsoft está estudando como lidar com isso, a mudança dos nomes do grupo.
crie times quando isso faz sentido. Às vezes, assim, a gente fica muito animado com os recursos que a gente tem e fala, puxa, então eu vou criar um time para tratar de um determinado assunto. Pense se esse time tem uma vida perene. Às vezes tem conversas rápidas, que você pode criar chats em grupo. Você pode chamar uma pessoa para o chat e adicionar novas. Você faz um grupinho lá de 3, 4 caras para resolver um problema rápido, depois o grupo, essa conversa em grupo fica lá para o passado, ele passa e não. Então, na hora que você for criar um grupo, veja se isso faz sentido. E pense antes de criar que nome esse grupo vai ter, quais são os possíveis canais. Pense um pouquinho na organização que você vai fazer, porque na hora que você adiciona o grupo, cria o time, enfim, as pessoas podem ficar muito animadas e começar a colocar conteúdos lá dentro. Aí depois você lidar com organização de um grupo que já tem pessoas compartilhando é mais complicado. Sugestão também, a hora que você criar um grupo e canais, coloca só você, coloca lá, organiza, e depois, né, quando você acha que está bonitão, aí você começa a adicionar, convidar os outros participantes. Isso é uma saída boa para você garantir que está do jeito que você quer. Repense a sua forma de trabalhar. Quando você tem recursos como esse, você tem que todo dia repensar, principalmente o envio de e-mails. Assim, a gente tem, eu penso 10 vezes antes de mandar um e-mail. Só faz sentido eu mandar um e-mail ou é melhor colocar essa informação dentro do grupo de trabalho? E a resposta em 80% do caso, principalmente quando é conteúdo interno, ponha no grupo que vai dar mais certo. No grupo as pessoas estão vendo, é uma informação mais duradoura, vai ficar lá disponível. Você manda e-mail, você não sabe se a pessoa leu ou não. Se você coloca no grupo, o cara dá uma curtida, você sabe que ele já leu. Então, repense a sua forma de trabalhar, principalmente o disparo de e-mails. Por favor, abandone os grupos de WhatsApp para trabalhos em equipe, porque você usando o Teams, você coloca as pessoas em grupos, em times, essas pessoas levam isso para os seus celulares e podem compartilhar do mesmo jeito que elas compartilham através do WhatsApp, através do Teams, com algumas diferenças importantes. A primeira, a partir da hora que esse grupo for extinto ou que essa pessoa for bloqueada de acessar a organização porque ela, sei lá, foi demitida ou ela está de férias, ela perde acesso a toda a informação que está lá. E isso é um dos grandes problemas do uso de recursos do WhatsApp, por exemplo. Você tira a pessoa do grupo e as informações continuarão lá. E outra, às vezes grupos muito grandes, eu tenho situações com clientes, o cara quer um grupo com um monte de gente e ninguém está controlando quem saiu, quem entrou da organização e a informação está lá. Então, a partir da hora que você usa o recurso mobile do Teams, se por acaso você nem soube, mas a pessoa foi demitida, enfim, saiu da organização, a área de TI vai bloquear essa pessoa e ao bloquear essa pessoa, ela não vai ter mais acesso a esses conteúdos sem você perceber. Então, em termos de governança, no mundo da proteção de dados, isso é fundamental. E sugestão nossa, quando você for iniciar, você vê que tem muita coisa que a gente falou, muito brevemente, tem muita história atrás dos panos aqui. Então, a hora que você for iniciar a adesão do Teams na sua empresa, considere o que a gente chama de um plano de adoção. O plano de adoção é um trabalho de consultoria que a gente tem, que é para apoiar as empresas, para estudar como fazer isso, para estudar a melhor forma de aplicar, quais são as formas de trabalhar que deveriam ser modificados, enfim, é um trabalho de consultoria para que as pessoas não se sintam sozinhas nesse plano de adoção. Isso porque parece que coloca a ferramenta, põe a pessoa para usar e vão ver o que dá. Na verdade, a gente sugere, a gente faz esse trabalho, que é passar dentro dos times, entender como é que os times trabalham e sugerir uma nova forma de trabalhar usando essa nova realidade. Então, puxa, conseguimos, não sobrou muito espaço para dúvidas, a Carla deve estar acompanhando. Nós temos algumas perguntas aqui das pessoas, vou passar aqui para você. Uma delas é como podemos convidar pessoas de fora da empresa. Então, aqui resposta para duas coisas. Se for uma reunião, basta convidar, a não ser que tenha algum bloqueio feito pela área de segurança. Outra,
você dentro de times, você pode também, se for permitido pela gestão de TI, você pode sim adicionar pessoas terceiras dentro de times, mas isso vai depender da política de segurança de cada organização. Eu vou postar um link aqui da Microsoft que explica um pouco mais sobre essa questão de gerenciamento de convidados. Tá bom. A outra pergunta, eu vou juntar duas perguntas que falam do mesmo tema. Uma pergunta é se tem limite de pessoas ou tempo em reuniões e até quantas pessoas eu posso convidar para uma reunião em vídeo. Eu até pesquisei essa informação aqui e o número máximo de pessoas em uma reunião é 250. E num caso de um evento ao vivo, o tamanho da audiência pode ir até 10 mil participantes e a duração do evento até 4 horas. Mas acredito que para a reunião não tem uma duração específica. Eu também vou postar um outro link aqui da Microsoft que fala mais sobre esse tema. Ótimo. E é verdade, a partir de 200 e poucas pessoas já deixou de ser reunião, passou a ser um evento, né? Exato. A outra pergunta é se tem limite para armazenar os arquivos dentro do Teams e tal. Acredito que isso é também uma coisa controlada pela organização. O Luiz pode falar um pouco mais do OneDrive, enfim. Posso. Existe, quando você contrata o pacote do Office 365, existe um limite de arquivo, de armazenamento para cada indivíduo, que é de 1 tera, hoje é 1 tera, né? Isso pode mudar, que é para o OneDrive pessoal dela. Isso é uma coisa. E aí existe uma conta que a Microsoft faz, que para cada usuário, adiciona-se um tanto de espaço para o uso coletivo, como se fosse a área comum de um condomínio. Então, a quantidade de espaço que você tem disponível para consumir, entre aspas, nas ferramentas coletivas, SharePoint, armazenamento de SharePoint, armazenamento de OneDrive coletivo, todas as coisas coletivas, o total que você tem disponível vai depender do total de usuários que a tua organização tem. Então, a resposta é para cada um, é um tamanho. Legal. Aí a gente tem umas perguntas mais específicas, aqui essa do Rafael. No caso de desenvolvimento, dá para algum tipo de integração com RP, como SAP? Sim, total. Você desenvolve uma aplicação, a gente faz isso, fica a dica. A gente pode desenvolver integração com qualquer coisa. Então, hoje a gente não tem, a gente até recentemente, não faz um mês, veio uma pessoa dos Estados Unidos, da Microsoft, o arquiteto da Microsoft, treinar equipes especialistas nessa atividade, a gente inclusive foi convidado. Então, hoje a gente pode desenvolver, não só da forma que eu expliquei, né, a forma que eu expliquei também estava, você pode fazer um chatbot que consulta um SAP e responde, essa seria uma alternativa. Você pode fazer uma aba que tem uma tela, nessa tela o cara preenche um formulário, responde alguma pergunta, sei lá, é uma tela de sistema, e essa tela está consultando um saldo no SAP ou pegando uma informação no RP, então a resposta é sim, totalmente. Legal. Aí a gente tem uma pergunta aqui do Abílio e do Eduardo, ambos perguntaram sobre a telefonia. O Abílio quer saber se tem que pagar um licenciamento a mais para utilizar integrado com a telefonia. E o Eduardo quer saber o que ele precisa fazer para integrar o Teams com a central telefônica dele, que é um VoIP, a Vaia. Então, respondendo duas coisas. Sim, existe uma licença que até já existia na era do Skype for Business, que é uma licença que chama Phone System. É uma licença por usuário, dentro do contexto de identidade da Microsoft. Então, se você quer que os usuários possam usar o telefone, quer dizer, elas possam ligar para fora, você precisa que ela tenha essa licença Phone System, e ela precisa ter as coisas naturais de telefonia, quer dizer, a organização precisa ter minutos contratados, aquele esquema de telefonia normal, mas para o usuário ele precisa de um usuário que liga para fora, ele precisa de um phone system, mas se ele só recebe chamadas, a gente tem esse caso aqui, ele precisa de uma outra licença, a phone system é paga, e existe uma outra licença que é gratuita, que é para você aplicar para um cara que só recebe ligações, ele não faz ligações. Então,
tudo é controlado por licenças, mas com essas duas características, né? Se o cara vai fazer ligação para fora, ele precisa de uma phone system. Se ele vai receber ligação, ele precisa de uma outra, que, se eu não me engano, chama Virtual Phone System. E aí você pode ter, para quem já usou no Skype, você pode ter atendimento automático, enfim, todos os recursos de telefonia que você tinha no Skype local. E respondendo a outra pergunta sobre integração, existem duas formas de fazer isso ainda, né? Uma que vai ter no futuro, tem em alguns países, acho que em 4 países, você pode contratar telefonia direto da Microsoft, não é uma realidade no Brasil, e não parece que vai ser uma realidade muito em breve. Você pode, para o telefonia já existente, colocar um equipamento que chama SBC, que é um sistema de controle de borda, até esse a abreviação, que é um cara que vai fazer um meio campo, vamos dizer assim, entre a tua telefonia local e a tua telefonia do Teams online, né? Então é um equipamento, né, já estão iniciando algumas empresas no Brasil em que você pode contratar a telefonia e eles fazem o serviço desse SBC para você. Mas respondendo rapidamente, são essas alternativas. Legal, eu postei um link aqui também no chat, que é um link da Microsoft sobre a documentação da telefonia. Temos uma outra pergunta da Natasha, que ela diz: há algum chatbot já da Microsoft que pode ser utilizado? Os chatbots, eles precisam ser construídos para responder certas perguntas. Não existe um chatbot pronto que possa... Tem alguns prontos que são bobinhos, por exemplo, tem um lá que você pergunta who is e dá o nome da pessoa, ele te dá um nome completo dela, mas são o nome completo e quem ela é na organização, enfim, mas são chatbots que têm funcionalidade muito pequena porque são funcionalidades definidas. Quando você constrói um chatbot, ou principalmente como a gente faz com inteligência artificial, eles precisam ser construídos para responder a contextos. Então, é por isso que normalmente os chatbots, você tem conexões com chatbots prontas, mas os chatbots têm que ser construídos porque a gente precisa dar um contexto para eles. E a Multiconnect tem um desenvolvimento de chatbots customizados. Se alguém se interessar, vocês podem mandar um e-mail aqui no chat que a gente pode entrar em mais detalhes. E a última pergunta do Francisco, que não é relacionada ao Teams diretamente, mas acho que dá para a gente responder, que é como faço para criar um SharePoint? Bom, o SharePoint dentro do universo do Office 365 é um dos conjuntos de aplicações que você tem lá. O SharePoint, quando você cria um Teams, eu já falei isso, quando a gente cria um time dentro do Teams, ele cria um site de equipe daquele time, mas é um site em SharePoint que está lá atrás. Mas dentro do universo do SharePoint, você pode ir lá na aba do SharePoint, se você tiver licenciamento atribuído a você, e criar um novo site. Tem uma opção lá dentro se você procurar no teu portal do Office, você tem ao canto esquerdo superior aquele quadradinho cheio de pontinhos, né, que é onde você acessa os teus aplicativos, e você clicar lá no logo do SharePoint, você vai ver os sites que você está participando, que você pode acompanhar, e se você tiver direito para isso dentro do teu contexto de organização, você pode criar um novo site. Aí ele vai te guiar pelas perguntas normais do SharePoint, mas os SharePoints mais nativos. O que acaba acontecendo, e a gente faz isso historicamente, vamos querer fazer uma intranet. Então, às vezes, tem uma customização que já é mais importante, que prevê um desenvolvimento, que precisa de um layout. Esse é um trabalho que a gente faz também. A gente fez muitas intranets na nossa vida, muitas delas em SharePoint Online, que não é o contexto do nosso papo, por isso que a gente não falou sobre isso, mas sim, você pode usar o SharePoint para fazer sites de qualquer natureza. Mas tem coisas que são mais naturais e parece que fazem mais sentido a gente fazer pelo Teams. Não sei se eu respondi todo mundo, Carla. Sim, só uma pergunta última que veio agora, e acho que entra justamente no nosso encerramento, que é: haverá mais webinars de ferramentas da Microsoft? Então, nós estamos trabalhando com isso, agradeço a pergunta. A gente está trabalhando isso em conjunto com a Software One, junto com a Microsoft. A gente tem muito conteúdo para dividir, não só a Software One, como a gente da Multiconnect. A gente tem muita história
para contar dentro do universo das aplicações Microsoft, e vamos, na verdade, esperar um pouco de vocês também, né, de nos cutucarem. A gente tem um plano de outros webinars a serem lançados recentemente, mas também, como tudo na vida, né, a voz do consumidor, ela prevalece das nossas vontades, né? Então, cutuquem-nos, ou mesmo se você tiver um tema específico, de repente é nem um webinar, a gente faz uma outra experiência de Teams, faz uma reunião, conversa mais sobre isso. A gente está à disposição para todos fazer isso, né? Aproveitar esse momento, a gente vazou um pouquinho o tempo, mas acho que até por conta das dúvidas de vocês, que eu agradeço, colocar a gente à disposição de vocês. Até coloquei aqui para vocês, tem um nosso e-mail aqui, procure a gente está no info@multiconnect.com.br, aqui em São Paulo no 3061-5678, estamos à disposição para ajudar no que for necessário nas iniciativas em Teams, nas iniciativas em Office 365, nas iniciativas em Azure, nas iniciativas em nuvem em geral. Acho que dando encerramento, queria agradecer a participação de todos, o apoio da Carla aqui, as iniciativas da Microsoft, da SoftwareOne, que propiciaram a gente estar aqui juntos. Esse conteúdo, como a Carla falou, já está gravado. Se vocês acessarem o hiperlink que vocês receberam, vocês vão ter acesso à gravação. Então, fiquem à vontade para compartilhar com outros, para voltar aqui para rever algum tema que foi de interesse. E agradeço a todos, espero que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. Estamos aqui para quem precisar do nosso apoio. Bom dia a todos.